E hoje contamos com a presença de Leonardo Espírito Santo, do Banif. Leonardo, boa tarde. Olhando para esta semana, vemos que os temas obviamente se repetem e nas últimas semanas a atenção tem estado muito focada na banca espanhola. Este número que foi divulgado ontem pelas duas consultoras, de necessidades de 62 mil milhões de euros, é um número que convence o mercado? Não sei se irá convencer totalmente. Este número para já realmente não está fora daquilo que já se especulava há algumas semanas. A imprensa espanhola já há várias semanas, inclusivamente, que falava no número entre os 60 e os 70, e portanto este número vem dentro dessas expectativas. Este número é o número no cenário mais adverso e no caso a Oliver Wyman, que teve um impacto mais adverso, um cenário mais adverso. Se isto será suficiente, ou se o mercado entenderá este número como suficiente, ficam dúvidas, de facto. Até porque estes são números que estão a olhar para as contas dos bancos no final do ano passado, não é? Portanto, há aqui... Sim, há uma série de critérios que se podem questionar e de processos que se podem questionar. Há a questão também do timing, em que este processo vai... Ainda não está, para já ainda não está claro, ainda há muitas coisas que não são claras ainda e que não foram divulgadas, nomeadamente as condições pelas quais a Espanha ou o FROB vai ter este crédito da Troika. Mas, à parte disso, exclusivamente em relação a estes números divulgados ontem, há realmente algumas dúvidas, nomeadamente para este cenário mais adverso, aquilo que foi considerado é um rácio de capital de 6%, que é manifestamente baixo. Mesmo depois de todos os impactos desse mesmo cenário adverso, acho que é um cenário realmente baixo. Há a questão do timing, como eu referia, em que para já ainda não sabemos qual é que vai ser os números de banco a banco. Está a ser feita também uma auditoria a esse nível, a um nível individual, que só vai ser revelado no final de julho, portanto temos ainda mais um mês em que o processo à partida não irá propriamente avançar, e depois desse anúncio ainda o Estado vai dar 9 meses a que os bancos tenham 9 meses para se recapitalizar. Portanto, há aqui uma janela de tempo ainda muito grande, é muito que grande. Deixa o mercado ainda na incerteza durante muito tempo. Enfim, não se tem a garantia propriamente de que as coisas também não se vão deteriorando ao longo do tempo e que, mais uma vez, o stress test que foi feito há uns meses atrás vai-se afigurar não tão estressado assim e mais tarde se tenha que rever os números. Para além disso, para além das necessidades de capital, provavelmente também, e o mercado espera isso, vai ser necessário aumentar também o nível de provisionamento de todo o sistema. Já aumentou com 2 decretos reais que obrigaram a esse reforço das provisões, mas provavelmente também esses números não são ainda suficientes e, portanto, para além destes 60, enfim, ou 70, e porque eu acho também provável que a Espanha peça um valor um pouco superior a estes 62 mil milhões de euros. Que vá mesmo para os 100 mil milhões. Enfim, não sei se os 100 mil milhões, mas provavelmente um valor intermédio, ou até provavelmente mais perto. Alguma almofada aqui. Para ter uma almofada, porque estes 6% realmente de corte urbano são bastante curtos, são bastante reduzidos. Para além disso, o próprio cenário adverso, se tem realmente algumas variáveis macroeconómicas que serão adversas, há outras que também podem ser questionadas, nomeadamente mesmo a queda do PIB, considerado uma queda de 6,5% acumulado, a queda do preço do imobiliário, tudo o que lá está, enfim, é estressado, é realmente um nível já bastante estressado, mas não é impossível. Mas pode ser pior. Que caia mais. E estas declarações do FMI a sugerir um apoio direto aos bancos, este sistema funcionaria melhor, de facto, se tivéssemos um apoio direto aos bancos e não via Estado? A principal razão de preocupação em relação a tudo isto é que este resgate à banca espanhola, de facto, não quebra a relação ou o ciclo vicioso que há entre o governo, entre o Estado, o soberano, e os bancos. Porque no fundo, este é um buraco que existe, que é tapado com dívida que vai consolidar no Estado. E, portanto, está-se apenas a transferir um problema que está na banca para mais dívida do Estado. E portanto, esta relação entre a banca e o soberano não é quebrada claramente com este acordo. Portanto, passamos a ter a Espanha... Se fosse essa via direta, de facto, para os bancos,
Ficaria o problema na banca O e, problema eventualmente, na mantinha-se Europa, banca, claro. nos fundos, no mecanismo Sim. europeu. Teria essa vantagem. A Espanha passa a ter um rácio de dívida, provavelmente, no final deste ano, com estes, enfim, se admitirmos que são perto dos 100 mil milhões de euros, de 90%. E isso é um nível a partir do qual começa a não ser sustentável, enfim, para pôr as coisas nesses termos, começa a não ser sustentável a dívida do país. E, de facto, tem-se visto isso já nos últimos leilões de dívida e também naquilo que está a acontecer no mercado secundário. O mercado já começa a antecipar aqui de Espanha com uma necessidade de ajuda que pode ir para além desta ajuda à banca. Acho que esse é o ponto fulcral, que neste momento não é claro e enfim, que o investidor se tem que questionar, é até que ponto é que a Espanha vai conseguir, tanto o Estado, o soberano, conseguir manter o acesso ao mercado. Esta semana tivemos asilo dos 10 anos acima de 7%, entretanto já recuaram um pouco. Esse claramente é um nível a partir do qual, enfim, é um nível charneiro, a partir do qual já não é um caminho muito perigoso, a partir do qual o Estado não se conseguirá provavelmente financiar já esses níveis, ou já não faz muito sentido refinanciar-se a esses níveis. Houve um leilão ontem de Espanha, mas em prazos mais curtos, que correu bem, teve realmente bastante procura, mas esse acho que é o fator essencial para se perceber nas próximas semanas. Mas o facto da Espanha ter as yields tão elevadas não significa necessariamente que vai perder acesso ao mercado. Já aconteceu com a Itália o ano passado, as yields de Itália ultrapassaram os 7% e no entanto, com medidas, recuperar. Sobretudo o BCE, beneficiando daquelas operações de injeção, Exato. as LTROs, que deram aqui uma folga que deram a no volta mercado. e, enfim, no fundo, deram tempo, deram, neste caso, até vários meses, mas o problema de fundo mantém-se. E estamos nas vésperas de mais uma cimeira europeia, que mais uma vez está a ser classificada como uma cimeira decisiva, mas o mercado também tem esta percepção de que pode ser uma cimeira em que vão sair medidas, de facto, para tentar acabar com esta crise. Acho que a situação se mantém de um grande perigo, enfim, de haver uma quase implosão da zona euro. Mas como este é um cenário que já nos acompanha há muitos meses, é natural também que se crie alguma complacência, porque já não é a primeira nem a segunda vez que vamos ter uma cimeira que é decisiva para o futuro do euro, que, como dizia o primeiro-ministro italiano, que só há uma semana para salvar o euro. Nós já vimos isto, não é? Num passado não muito distante. E, portanto, começamos a habituar-nos a todo este drama a acompanhar-nos e provavelmente acaba por se relativizar um pouco. Mas esse é o cenário, acho que é o cenário da Alemanha, continua a ser o mesmo, de uma abordagem incremental, em que não haja uma solução de uma vez que resolva o problema, mas antes pequenos passos vão sendo dados, mas de facto até ao momento esses passos são demasiado pequenos e não convencem. Como este passo que hoje está a ser anunciado, ou foi anunciado há pouco, depois desta reunião das 4 maiores economias da zona euro, de apoiar projetos de crescimento no valor de 130 mil milhões de euros, ou seja, 1% do PIB da União Europeia. Isto não chega para dar algum ânimo ao mercado? Não, diria que não. Apesar de, realmente, a principal questão é a falta de crescimento sustentável e um crescimento de longo prazo na zona euro. Mas, enfim, isso é uma medida um bocadinho avulsa que tem um impacto reduzido e que não terá, enfim, não será seguramente por aí ou só com essa medida que resolverá ou que vá trazer, enfim, algum conforto ao mercado. Não julgo que não, já que é um bocadinho mais simbólico do que outra coisa. E falando em crescimento, esta semana tivemos a reunião da Reserva Federal, decidiu prolongar a Operação Twist. Isto ainda pode ter algum impacto no crescimento económico dos Estados Unidos? Pois, à medida que o tempo vai passando e que os estímulos monetários se vão acumulando e com as taxas de juros tão baixas e literalmente a zero, corremos o risco do impacto incremental de mais uma medida ser muito reduzido. E julgo mesmo que esta extensão da Operação Twist não terá, provavelmente, um estímulo económico, não se vai traduzir num estímulo económico significativo, pode ter algum estímulo no mercado e na confiança dos agentes económicos, mas diretamente na economia é mais, enfim, acho que é mais relativo.
E, portanto, corremos o risco realmente do Fed perder um bocadinho os instrumentos adicionais que possa ter, e por causa disso também é que não avançou com medidas mais... E há alguns mais analistas até vieram dizer que a Fed provavelmente decidiu prolongar esta operação Twist porque não faria sentido estar a acabar com esta operação e daqui a um mês ou dois estar a anunciar um pacote de medidas ainda mais agressivo. Terá sido essa a lógica de Ben Bernanke? Sim, acho que há duas grandes incertezas. Há uma certeza interna da economia americana, que é esta tendência mais recente que nos é dada pelos indicadores económicos já há vários meses, num abrandamento cada vez mais forte e do desemprego voltar novamente a começar a subir, que é algo que já se viu no último relatório de emprego. Enfim, ainda é cedo para aferir isso, mas claramente está a haver um arrefecimento grande, quer enfim, toda a economia, quer especificamente no mercado de trabalho, e essa será a principal preocupação do Fed. E depois, a nível externo, com o agudizar da crise da zona euro e com o aumento da volatilidade e da turbulência dos mercados financeiros, o Fed claramente quer manter algumas balas para poder disparar mais tarde, e também é preciso ter em conta que é um ano de eleições e que há um certo período a partir do qual se torna difícil o FED tomar decisões e tomar medidas concretas. As eleições são em novembro. Sem estar comprometido com esse período eleitoral. Enfim, eu julgo que se a situação se deteriorar bastante, até agosto, e há uma conferência sempre no final de agosto, que reúne os bancos centrais mundiais e que tem nos últimos anos sido o palco da decisão do Fed em avançar com medidas do chamado quantitative easing. Portanto, penso que até agosto, se a situação se deteriorar muito, mas vai ser necessário que essa situação se degrade bastante, o Fed pode atuar, senão, daí para a frente, provavelmente não fará nada. Enfim, e no resto do mundo, poderemos ter também os bancos centrais a tomar cada vez mais medidas para tentar relançar as respectivas economias? Já temos assistido. Sim, temos assistido, e provavelmente essa situação ou essa tendência vai se manter. Mas há pouco tempo na China e o Brasil, sobretudo, a aumentarem. A China a cortar taxas de juros, o Brasil também, já com níveis muito baixos a nível histórico de taxas de juros, e essa tendência deve continuar. A grande incógnita é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu deverá também cortar taxas de juros. Penso que isso também está cada vez mais descontado no mercado. Na próxima reunião, em julho, 25 pontos base, penso que será isso. E poderá tomar mais eventualmente um regresso ao mercado secundário, ou isso deixará de fazer sentido se eventualmente os líderes europeus chegarem a um acordo para o mecanismo de estabilidade comprar a dívida no mercado? Pois, eu acho que isso é um ponto muito importante esta semana, em que aparentemente, enfim, houve uma declaração de um membro do BCE que deu a entender que o BCE mudou muito a perspectiva que tinha há um ano atrás em relação à possibilidade do mecanismo, enfim, da troca, basicamente, comprar dívida em secundário. Há um ano atrás o BCE não concordava com esta medida. Ela, aliás, foi tomada, é preciso também que se relembre, foi tomada, mas nunca foi posta em prática, mas há praticamente um ano está aprovado. Está aprovado, enfim, está pronto a ser executado, digamos assim, mas também não houve nenhum país que tenha pedido, porque para esse mecanismo ser disputado seria necessário que um país fizesse um pedido formal de ajuda, pedindo a que o mecanismo de estabilização, o fundo de estabilização, comprasse dívida em mercado secundário. Portanto, há quase um ano que temos este mecanismo pronto e ele nunca foi usado até hoje. Por estas declarações mais recentes desta semana, aparentemente o BCE já concorda com que esta medida seja efetivada. Passar a pasta para o mecanismo de estabilidade. Porque há uma grande relutância, e isso desde já há vários meses, que há uma grande relutância dentro do BCE em continuar a comprar dívida enfim, neste caso de Espanha e Itália, sobretudo, mas dos países da zona euro. Isso levanta vários problemas, principalmente poder ir contra os estatutos do BCE, de não monitorização das dívidas dos Estados, para além também da questão da própria subordinação. Quanto mais dívida o BCE comprar, depois daquilo que aconteceu na Grécia, provavelmente os investidores privados ficarão cada vez mais subordinados ao BCE. Portanto, o BCE está bastante dividido e é muito relutante em continuar a comprar. E parou, já há vários meses que parou de intervir no mercado. Portanto, esta medida também hoje do BCE dar algum suporte, sobretudo à banca espanhola,
Com estas alterações nas regras colaterais. Das regras do colateral, que parece-me que são claramente pensadas para os bancos espanhóis, são que eles têm um peso maior dos ABS nos seus balanços. Portanto, o BCE quererá a todo custo evitar continuar a comprar dívida. Portanto, eu acho que esse instrumento dificilmente o BCE vai pôr em prática daqui para a frente, e já há alguns meses que não o faz. Deixa-me só olhar também para a decisão da Moody's ontem de cortar o rating a uma série de bancos que já estavam com este machado a pairar há vários meses, de tal forma que o mercado já tinha incorporado isto. Sim, hoje, se olharmos para o setor da banca, está praticamente todo a subir. Sim, até houve alguns bancos que até se aguardavam um corte um pouco mais agressivo. A Moody's esteve a fazer uma revisão em toda a linha do sistema financeiro e agora chegou aos bancos mais sólidos, os maiores bancos globais. E julgo, enfim, como disse, as agências de rating acabam e têm acabado sempre por decidir muito atrás da curva. Não nos dão propriamente uma grande novidades, surpresa. Não é? Vem ainda por muito mais atrás agora já do mercado. Vinha com um grande pré-aviso. Sim, já vinha com um grande pré-aviso, portanto não chocou ninguém e não surpreendeu ninguém. No entanto, há que notar que estas decisões ainda têm algum peso, porque, nomeadamente em termos de colateral exigível, enfim, os bancos quando se sofrem downgrades, ou os títulos quando têm ratings mais baixos, terão que também ter haircuts maiores para assistência como colateral. Portanto, aí há algum impacto e aumenta o nível de custo de financiamento de todo o sistema como um todo. Mas, à parte disso, o impacto é limitado. Leonardo Espírito Santo, obrigado pela presença neste Fecho de Contas.